Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Glórias a Deus. Eu tenho aqui como tema desta pregação: não fale, expresse o seu caráter. Jesus falava aqui de quê? Das blasfêmias. Aí ele faz uma analogia, demonstrando como que esses homens estavam. Era uma expressão em que eles só expressavam com seus lábios, mas sua atitude ou suas atitudes eram diferentes. Então Jesus ele começa aqui a falar sobre essa árvore. Que árvore é você? Então você pare para pensar e pode responder isso para Deus. Que árvore você é? Que árvore nós somos? Glórias a Deus. Tito capítulo 2. Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sábios, sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seu marido, e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dar por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal quer dizer de nós. Exorta os servos que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo, ele delega aqui ao nosso amado Tito, um jovem pregador da palavra de Deus, essa difícil tarefa de levar, ou de dirigir, ou de ensinar a palavra de Deus a Creta, E aí, então, Paulo, ele ensina a Tito algumas coisas, e hoje está se referindo aí a nós, família do Senhor. Você veio de uma família, eu vim de uma família, nós viemos de uma família, nós não nascemos do nada, Você não nasceu de uma explosão, como muitas pessoas foi uma explosão, Não, você não veio de uma larva, não, você foi feito por Deus e veio de uma família, Seja ela mal estruturada ou bem estruturada, você veio de uma família. Então, Paulo ele começa a ensinar a Tito algumas coisas referente à família que são muito útil para mim e para você. Versículo 1, você vê aí, Paulo ensinando a Tito, o jovem pregador, dizendo: olha, fale a palavra como convém, Então, ele fala: olha, fale como realmente a doutrina ela deve ser falada, como deve ser ensinada, e você fale. Eu tenho visto muitas heresias, principalmente nos dias de hoje, entrando no meio cristão. Muitas heresias têm entrado nas igrejas, muitas coisas, igrejas têm se tornado, eu posso até ser mais, rude, mas tem se tornado um circo, porque tem que ter alguma apresentação, algum uivos, girocóptero, eu fui ver algumas coisas que eu falei: Jesus, o que é isso? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? E unção da risada, prisão na parede,
venda de coisas ungidas e 1000 outros objetos, tirando os méritos de Cristo, né? E vestimenta, hoje sendo pregada como sinal de santidade, e não uma vida de intimidade com Deus, né? De separação com Deus. Então, as coisas têm desandado, está indo contra a palavra, está indo contra a igreja, contra os ensinamentos bíblicos. Pulos, não sou nada contra. Trejeitos, e que não glorificam a Deus em nada. Estão fazendo brincadeiras. Outro dia eu vi uma pessoa dançando, e ele dançando, e a pessoa estava cantando, daqui a pouco ele estava dançando break, né? Se quebrando, fazendo. Eu falei, que é isso, gente? Né? E a modernidade, né? E diz assim, não, é unção. Não, isso é a carne. A pessoa, ela vê um sonzinho e vai dançar desse jeito, e achando que aquilo está glorificando a Deus. Não, ela está se mostrando para os homens. Tenho visto o que abandono da palavra. Gente, quando você passar por dias maus, não vai ser o louvor que vai te sustentar, não. Não vai ser o glória a Deus que você está dando. Não vai ser, não. Vai ser a palavra de Deus na sua vida. Porque você vai olhar, vai meditar e vai falar assim, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra, e Deus colocou essa palavra, e é nessa palavra que eu vou passar. E aí onde você consegue ir adiante, andar, prosseguir, andar. Glórias a Deus. Unção desenfreada, profetadas, isso muito comum nos dias de hoje. E o que está acontecendo com a igreja? É diferente dos dias de antes? Não, pois é. A árvore, você sabe pelo fruto. Há muitas pessoas que estão querendo ser uma coisa não sendo. Olha, eu quero ser santo, mas não é santo. Mas está no meio dos santos se achando que é santo. E onde você está indo, não quer dizer que você é aquilo. Desde que você tenha convicções de quem você é. Porque se você for em um estábulo, como eu sempre falo aqui, você não é nenhum cavalo. Se você for num chiqueiro, você não é nenhum porco, porque você foi para lá. O local não determina quem você é, desde que você tenha suas convicções. E aí, se tratando das coisas de Deus, você rindo em qualquer lugar, se você tem a convicção de que você é de Cristo, de que você é santo, você não vai ter problemas algum. Mas se você tiver problemas com você mesmo e não tiver convicções de que você é mais um dos que Deus salvou, você não vai saber mais como andar com Cristo. Até onde nós vamos? Até onde a igreja de Cristo vai andar com tudo isso? Está na hora da gente defender. Está na hora da gente falar a palavra de Deus. Não, vou deixar para o pastor. Não, defenda você, fale você do Evangelho. Seja de uma maneira ou de outra, mas fale, seja de uma maneira sutil, mas fale do Evangelho, fale a palavra de Deus. Porque temos encontrado muitas coisas, o Evangelho, ele está sendo misturado, né? Água e óleo. Não tem como se misturar. O Evangelho, ele é simples e é puro. Ele é sem mistura. Paulo, ele vem ensinando a Timóteo e falando a Timóteo sobre as pessoas mais velhas, né? Sejam sóbrias, moderadas, né? Não vamos estar em excesso. Sejam sóbrios, sejam graves ou sérias, né? Não usar de brincadeira com a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus, ficar usando em vão, ficar usando para argumentar alguma coisa que ela quer, está brincando com a palavra. E a palavra de Deus é para edificação, ficar usando para debater, né, religião. A pessoa é de tal religião, você agora sabe um pouquinho da palavra e vai debater com a pessoa. Desde quando a palavra de Deus é usada para isso? Para nenhum, nunca foi. A palavra de Deus é usada para gerar vida. Ela é palavra de vida, palavra de ânimo em nós e para todos aqueles que escutam. Outra coisa, prudentes,
São pessoas moderadas, avisadas, cautelosas, né? Então, aos mais velhos, sejam prudentes. Aos mais velhos, sejam sãos na fé, firme na fé, fé inabalável. Da outra vez eu preguei sobre isso. Tenham fé inabalável. Sãos na caridade, ou seja, a igreja de Cristo está precisando mais de amor, né? As pessoas têm se esquecido dessa palavra, amor, né? E essa palavra caridade vem disso mesmo, de amor, né? Por isso que a gente até fazemos também alguma coisa por outra pessoa, porque procede do amor, né? Então, se a gente não souber e não tiver isso em nós, a igreja ela vai se esfriando, vai saindo dos seus propósitos. Então, amada igreja, hoje eu estou aqui assim como Tito foi naquela igreja e exortou a todos os irmãos. Hoje eu estou aqui ensinando e exortando aos amados, aos mais velhos, sejam dessa forma, sãos na paciência, perseverança, né? Sãos na paciência, perseverança nas coisas de Deus, ok? As mulheres idosas, o versículo 3 diz assim, que elas ensinem as mulheres como devem viver, sendo separadas para Deus. Outra coisa, que elas não sejam, né, caluniadoras, né? Então você vai encontrar alguém que está caluniando, falar, porque calúnia é falar uma coisa que você não sabe se é verdade. De repente, fulano falou que ciclano, que beltrano, que foi isso, que era aquilo, e você não sabe até onde isso é a verdade. E onde está a verdade nisso? É verdade isso que está falando? Não sei. Então, se eu continuar falando, é uma calúnia. Então, a gente tem que realmente ensinar as mulheres. Você viu ou escutou alguém falando? Isso é verdade? Você tem certeza a fundo disso? Não. Então, não, vamos parar por aqui. Senão isso passa a ser calúnia. Nós estamos pecando contra o nosso irmão, né? Então, tomar muito cuidado, aos amados. Outra coisa, que as mulheres não sejam nem muito chegado a vinho. Mas um pouco eu posso, né? Um pouco eu posso. Não posso ter muito, mas um pouco eu posso. Olha, eu vou dizer para você. Tudo você pode, mas nem tudo convém. Se eu estivesse aqui com um copo de vinho, por exemplo, ou um copo de cerveja, é só um copo, só um pouquinho, e eu estivesse aqui, você chegasse agora, entrasse e visse eu com esse copo, o pastor já tomou todas, né? Não é verdade? Mas de repente no meu coração está a tomar só um pouquinho, mas com esse meu testemunho eu ganharia você para Cristo? Sim ou não? Com certeza que não. Porque você estaria olhando para mim, quando saísse daqui, ia dizer assim, o pastor ali torna toda. Está ali no altar e está lá com um copinho de cerveja. Já pensou? Copinho de cerveja, copinho de vinho, porque se pode no seu quarto, na sua casa, pode aqui também. Ou não? Né? Você não tem que ser igual? Então, se você pode na sua casa, você pode também aqui no altar, certo? Então, se eu posso tomar um copo de cerveja lá, então aqui também no altar, em vez do irmão trazer água, fala, copinho de cerveja, por favor, irmão. Já pensou? Como que você olharia para mim e diria, poxa, essa igreja é muito liberal, né? E você se converteria a Jesus? Será que o evangelho seria impactante na sua vida a ponto de você olhar e dizer assim, olha, realmente eu preciso ser transformado? Ou você diria, é tão quanto lá no boteco do fulano que eu vou, não é verdade? Lá no, sei lá, no barzinho de ciclano, porque faz a mesma coisa. Então, as mulheres, né, não seja dado a vinho, que elas façam, ensine o que é bom, assim vivam como exemplo, que ensine as mais novas, né, as mais novas, ensinem a elas, as mais jovens, a amar o seu marido e os seus filhos, né? Ame o seu marido e os seus filhos, ensine, né? Olha, eu tenho um problema ali, ensine, né? Se você já tem experiência, está chegando, tem outra pessoa que não tem tanta experiência, tem um problema ali naquela área, ensine, passe a ensinar outros. Então é isso que Paulo está falando para Tito.
né? Então é algo bom para que a igreja fique forte, para que a igreja fique feliz. Se você está contente em casa, você vai estar contente na igreja.